How you doing, Hal? Everything's running smoothly. And you? Oh, not too bad. Have you been doing some more work? A few sketches. May I see them? Sure. That's Dr. Hunter, isn't it? Mm-hmm. By the way, do you mind if I ask you a personal question? No, not at all. Well, forgive me for being so inquisitive, but during the past few weeks, I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission. How do you mean? Well, it's rather difficult to define. Perhaps I'm just projecting my own concern about it. You're working up your crew psychology report. Of course I am. Sorry about this. I know it's a bit silly. Just a moment. Just a moment. I've just picked up a fault in the AE-35 unit. It's going to go 100% failure within 72 hours. Is it still within operational limits right now? Yes, and it will stay that way until it fails. Would you say we have a reliable 72 hours to failure? Yes, that's a completely reliable figure. Olá, eu sou o professor Rodrigo Hagstrom, vou ministrar para vocês a disciplina de Inteligência Artificial, disciplina para a qual eu proponho que os meus alunos não se atenham somente a aspectos técnicos, computacionais, matemáticos, etc. Então eu estou trazendo aqui para essa aula 1 algumas reflexões filosóficas, em outras aulas eu pretendo trazer, além de discussões filosóficas, algumas discussões sociais também, para enriquecer o aluno com alguns conhecimentos de humanidades que permitam para ele perceber melhor o contexto da disciplina, né, com a sociedade, né? Eu passei esses dois vídeos de filmes, o primeiro do filme Inteligência Artificial, o segundo do 2001, Odisseia no Espaço, onde nós temos ali inteligências artificiais que invocam uma imagem já popularizada de que nós vamos conseguir de fato copiar a inteligência humana em bits, em máquinas, e eventualmente essas máquinas seriam capazes de criar até a consciência, que seria quase que um equivalente da mente humana em todos os seus aspectos, né? Então, nós vamos abrir a aula de hoje discutindo aspectos filosóficos que trazem ali no seu conceito, na sua discussão, a ideia que permitiu a gente criar essa imagem dessa cópia perfeita da mente humana, né? Nós vamos passar aqui por dualismo e por materialismo, né? Monismo materialista. Então, a agenda da nossa aula hoje, tá? Essa aula expositiva aqui, passa pelo dualismo mente e corpo, né, que é aquela ideia que propõe que há duas entidades separadas aqui para a mente e para o corpo material. E mais à frente na aula nós trataremos ali do monismo materialista para depois nós debatermos, nós temos aí a discussão a respeito desse tema ou desses temas. Vamos começar a discussão com algumas questões aqui para pensarmos. O que é a mente humana? O que é a nossa mente? É interessante nós refletirmos sobre isso antes de entrar no próprio debate de dualismo, materialismo ou da própria inteligência artificial. O que é a nossa mente? Nós temos discutido isso aí há milênios. Né? Filosoficamente, a discussão ainda continua, inclusive, né? A natureza da mente humana. Existe aí a disciplina ou a área de estudos chamada filosofia da mente, por exemplo, né? Tem a neurociência também.
estudando a mente humana. E como funciona a mente humana? Né? Como funciona também passa por outra pergunta, já que temos a ideia da mente ser a sede do pensamento. Então, como que nós pensamos? Como que o ser humano pensa, trabalha o pensamento? Não estou falando apenas do ponto de vista físico, mas do ponto de vista do fluxo cognitivo, por exemplo. O que é inteligência? Estamos numa disciplina de inteligência artificial, mas o que é inteligência? Será que isso realmente está bem definido? Estamos trabalhando uma disciplina que se propõe, de certa forma, a copiar aspectos dessa inteligência, mas será que essa inteligência está bem definida? Né? E supondo que tivesse, nós podemos criar ou recriar essa inteligência fora do nosso corpo, né? Na sua completude ou na sua incompletude, enfim. São coisas que nós devemos pensar. Começando a falar um pouquinho sobre o dualismo, tá? Ele em si, o dualismo em si, ele tem aí a ideia de que existem dois princípios ou duas realidades que não são subordináveis, elas são irredutíveis entre si, né? E aí nós temos aí já os filósofos gregos lá naquele tempo, Platão, Sócrates, Aristóteles, né? Eles já pensando inclusive nesse assunto da inteligência humana, né? Que no caso eles viam ali de uma forma separada, né? Faculdade do espírito ou da alma. Não era uma faculdade corpórea. A mente não é uma faculdade corpórea. A inteligência não é corpórea. Tá? Então ela não poderia ser assimilada pela realidade física, pelo corpo. Ela é uma entidade separada. Então nós temos aqui, por isso, dualismo, né? Duas separadas. O dualismo aparece também em obras mais modernas. Né? O Thomas Hyde, ali em 1700, estudando as divindades do zoroastrismo, ele via ali essas entidades separadas claramente entre bem e mal, né? Em luta permanente umas contra as outras. Tá? Quer dizer, aqui a irredutibilidade, né, é revelada, na verdade, uma forma de oposição. O bem está oposto ao mal, né? O dualismo como oposição. Bailey e Leibniz também usaram o termo dualismo, ok, nas suas obras, nos seus trabalhos, tá? Mas o Christian Wolff utilizou isso, né, esse termo dualismo, empregando a palavra já para uma relação entre corpo e alma, quer dizer, uma coisa separada da outra e uma coisa imaterial. Esse conceito, na verdade, vem ali com o René Descartes, que foi quem formalizou essa versão mais conhecida que nós temos hoje do dualismo. Ele formaliza isso em 1641, reconhecendo a existência de duas espécies diferentes de substância, que são a corpórea e a espiritual. E aí a gente vê ali no Christian Wolff, né, do slide anterior, né, essa ideia de corpo e alma, né, essa alma espiritual, quer dizer, a mente está no espiritual, o indivíduo tem uma componente espiritual. O René Descartes, portanto, ele foi o primeiro que tinha essa ideia de assimilar o espírito como uma coisa imaterial, e a esse espírito ele atribui a consciência, e isso é inclusive distinto do próprio cérebro, né? O cérebro é um suporte material, ele é assim, uma casa dessa substância imaterial, é a casa material dessa substância imaterial. E o cérebro está ligado com a inteligência, mas nesse aspecto, não que ele seja a inteligência em si, né? A inteligência está no que não é físico, no incorpóreo, tá? Mas ele via o cérebro como um meio de ligação, vamos dizer assim, entre essas duas realidades aí irredutíveis.
Então, o Descartes ele chamou a mente de coisa pensante, né, e o corpo de coisa extensa, né? Extensa no sentido de ocupar lugar no espaço, né? Então, ele foi o primeiro que formulou o problema corpo-espírito na forma atual, ou corpo-mente na forma atual, né? O dualismo é isso, né? E ele é a referência para os autores posteriores que se referem ao dualismo, inclusive o próprio Christian Wolff, que nós citamos agora há pouco, né? Então, em resumo, o dualismo ele vê claramente duas entidades, que são o corpo e a mente. E a mente pode ser compreendida como a alma ou o espírito, né? E obviamente que isso vai apoiar algumas visões religiosas. E essa alma ela é o centro da inteligência, da personalidade, do ser, do saber do indivíduo em essência, né? Mas aí vem aquela pergunta: como algo que é imaterial pode ser copiado? Vamos supor que de fato a mente seja algo imaterial, ela pode ser copiada? Né? E se pode ser copiada no todo ou em parte? São discussões que nós precisamos ter. Será que o mero fato dela ser imaterial impede cópias de alguns dos seus processos? Ou a abstração não é capaz de gerar elementos copiáveis, mesmo que essa coisa seja imaterial? E essa coisa imaterial, ela pode ser copiada no todo, quer dizer, certamente que se for de fato 100% imaterial, talvez haja aspectos que nós não consigamos abstrair corretamente. Por fim, se nós só pudermos copiar a parte, será que nós vamos nos contentar com essas cópias? No nosso ímpeto de expandir o nosso conhecimento e a nossa tecnologia, será que nós vamos nos contentar com cópias parciais de elementos da nossa inteligência? Agora nós vamos falar um pouquinho da visão opositora, né, do monismo. Né? O monismo é aquela concepção segundo a qual a realidade vai ser constituída por um princípio único. Então, o monismo, assim como o dualismo, né, pela palavra em si, não está restrito apenas à discussão mente e corpo, o monismo também não está. Então, nós teríamos um princípio único, né, a ideia do fundamento elementar, né? E aí os múltiplos seres são redutíveis em última instância a essa unidade original, né? E no caso da mente e o corpo, então a gente tem uma unidade mente-corpo constituída. Então ele vai defender a unidade da realidade, né, como um todo, isso é metafisicamente falando, né? Então a existência de uma única substância ontológica como a identidade entre mente e o corpo, né? No caso aqui na filosofia da mente, né? E obviamente isso é a negação, a oposição ao dualismo que nós vimos agora há pouco. O termo ele foi aplicado à teoria da identidade absoluta de Hegel, né? Mas perdeu assim alguma popularidade devido ao surgimento da filosofia analítica no início do século passado. Tá? Essa filosofia analítica, vamos dizer assim, ela se revoltou contra essa ideia de identidade absoluta hegeliana. Né? Mas o monismo, assim como o próprio dualismo também, ele ainda é relevante para a filosofia da mente. Tá? Ele não está de todo, vamos dizer assim, superado ou deixado para trás. Tá? O monismo fisicalista afirma que a única substância existente é a física, tá? E sustenta que a mente e o corpo são então aspectos da mesma realidade. Né? Então, por conta de todos esses aspectos, ele ainda é discutido em filosofia da mente. Tá? Então ele se opõe ao dualismo. Né? Como a mente e o corpo interagem numa concepção dualista? Ali a gente falou que tinha duas entidades separadas e mencionamos que o Descartes via ali o cérebro, né, ou partes do cérebro, como esse canal de ligação, mas como é que eles interagem por meio desse cérebro nessa concepção dualista. Né? No caso do monismo, a gente pode dizer
entre aspas, que o problema está resolvido, porque no monismo, né, se a mente e o corpo são aspectos da mesma realidade, então não há necessidade de explicar como eles interagem um com o outro. Eles são um, é uma coisa única, né? Então não há uma interação, há um funcionamento, mas não uma interação. Né? Então a gente pode dizer que o monismo resolve, né, esse problema que o dualismo tinha ali. E aí a gente, no caso aqui, né, para o aspecto da nossa discussão principal, a gente trata aqui do monismo materialista, né, que vai sustentar que tudo que existe é material ou físico e a mente está incluída nessa ideia. A mente humana, inclusive, está aí sendo 100% física. Né? Então, de acordo com essa visão, os processos mentais são processos físicos ou físico-químicos, né? A gente pode falar assim também, né? Que ocorrem no cérebro. O cérebro é a mente, né? Então, a gente cai aqui no que a gente chama, às vezes, estamos falando de monismo materialista, mas nós caímos na ideia de fisicalismo, né? A mente é o cérebro humano. Tá? Então é físico, 100% físico, a máquina. Né? Então o cérebro é material, a mente é o cérebro. Então a mente é material. A conclusão que a gente chega é isso, a mente é material. Então nós somos, em essência, né, se nós somos a nossa mente, a mente define, né, a personalidade, o ser, o saber, então nós somos o nosso cérebro e a extensão dele, que é o sistema nervoso. A gente fala hoje nas neurociências, né, que trabalham muito essa questão do comportamento mental e do sistema nervoso. Então nós somos o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso. Então, nós seríamos basicamente o que aparece aqui nessa imagem. Somos o nosso cérebro e o sistema nervoso. O restante do corpo seria um complemento, uma máquina, uma capa externa e ideias desse tipo aí. Então, o monismo, o materialismo, ele parece ser o fim da questão, né? Mas surgem alguns problemas. Como que esses processos físicos ou físico-químicos, né? Como que esse sistema nervoso sozinho consegue dar origem à experiência subjetiva? Essa pergunta parece que está respondida, mas não está. Nós não temos ainda a certeza de como esses processos funcionam, nós não temos ainda a explicação de todo esse processo, né, em especial das experiências subjetivas pelas quais os seres humanos passam. Então, esse problema não estando resolvido, implica que o monismo e o materialismo, na sua forma atual, no seu conhecimento atual, ainda não é a resposta final para afirmar a natureza da mente ou para definir a natureza da mente humana. Então, se for assim, se for todo material, penso alguns que nós vamos derrubar o Criador do trono e criar uma nova imagem e semelhança de nós mesmos em bits. Né? Mas o que acontece quando o homem toma o lugar do Criador? E aqui eu estou falando no sentido do homem acreditar que controla a natureza, controla as coisas. Uma coisa que nós temos que pensar. Então vamos agora partir para o nosso debate em grupo, os que estiverem aqui no encontro presencial e aqueles que vão acompanhar o encontro síncrono para o debate desse assunto. No mais, muito obrigado e até o próximo encontro.